Beleza, tá começando. Então, hoje a gente vai ter uma aulinha de introdução ao C++, vai ser a parte 1 do C++. A ideia é que nas próximas segundas-feiras nós vamos intercalar as aulas. Nós vamos ter uma segunda sobre hardware e uma segunda sobre C++. Não sei quantas aulas vão ser no total, mas vai indo até passar o mais importante das duas coisas. Então hoje é C++, segunda-feira que vem vai ser a parte 2 de hardware. Aula passada a gente falou, explicou um pouco sobre as peças de um PC, placa-mãe, processador e tudo mais. Aí segunda-feira a gente vai continuar nisso. Mas mais detalhes segunda-feira que vem. Então hoje a gente vai começar com C++, certo? Para essa aula, eu separei os conceitos mais simples para vocês entenderem o código de C++. É importante que vocês saibam, pelo menos, programar em C ou pelo menos em Python. Pelo menos uma das duas linguagens você tem que ter uma noção. Porque eu não vou passar por tudo de novo de if, else, condicionais, repetição e tudo mais, porque a gente já teve aula de C e essas coisas são acabam sendo repetidas nessa aula. Em Python, por mais que tenha algumas diferenças de sintaxe, o conceito ainda é bem parecido. Então eu não vou repetir todas essas coisas, mas a gente pode aproveitar essa aula para, se alguém tem alguma dúvida sobre essas coisas, poder tirar essa dúvida. Então, eu não lembro como faz, sei lá, um else if em C. Pode tirar a dúvida aqui que a gente ajuda. Então, eu já vou partir do pressuposto que vocês sabem, mas, enfim, qualquer coisa é só falar aí. Então, o que a gente vai falar hoje, já que vamos pular essa introduçãozinha? A gente vai falar sobre namespaces, sobre entrada e saída de dados, e strings. São 4 coisinhas bem simples. E por fim, eu vou dar 3 desafios bem rápidos, que dá para fazer em 10 minutos. Todos eles. Mas eles vão ajudar a entender um pouco mais sobre a linguagem. Então, eu também posso passar a resolução. Eu tenho eles prontos já na minha máquina. Então, beleza. Vamos passar por esses temas aqui. Começando sobre uma introduçãozinha sobre o que é o C++, né? Então, basicamente, o C++ ela é uma linguagem que surgiu em 1979. Originalmente, ela surgiu como uma versão aprimorada, entre aspas, do C. Ela surgiu como uma tentativa de criar um C que tem orientação a objetos. Eu também vou partir do pressuposto que alguns de vocês, pelo menos, ouviram falar de orientação a objetos. Nós temos uma aulinha sobre isso já. Mas, basicamente, eles pensaram, olha, temos orientação a objetos, só que o C não tem suporte a orientação a objetos. Então, queremos unir as duas coisas, surgiu o C++, que originalmente se chamava C with classes, ou C com classes. Só que aí, com o tempo, o C++ foi avançando e tudo mais, e as duas linguagens foram recebendo alterações, tornando-as bem, eu digo bem diferentes, mas o que as torna bem diferentes não é a programação em si, mas é mais os usos, porque geralmente quem usa C para uma determinada situação vai continuar com C. Não faz sentido usar C++. Enquanto quem usa C++ geralmente vai continuar com C++. As aplicações delas acabam se tornando um pouco diferentes. Mas a parte de programação em si, dos comandos, é quase a mesma coisa. Tanto é que é muito fácil você pegar um código em C e compilar e executar em C++. Porque o C++ ele tem suporte a 98, 99% de tudo que existe no C. Eu só digo isso porque existem algumas coisinhas bem leves que o C trouxe ou tinha que o C++ não tem ou acabou retirando. No Discord eu até fiz um teste com isso, eu e o Adriano, a gente testou um recurso lá que compila em C, mas não compila em C++. Mas é pouquinha coisa. Geralmente, você pega seu código em C, ele roda em C++. Enquanto que o contrário nem sempre acontece. Você pegar um código em C++ e tentar compilar em C, geralmente vai dar merda. Como o C++ tem orientação a objetos, etc., geralmente não vai ser compatível. Então, beleza. A gente sabe, a gente tem essa relação entre as duas linguagens, que o C seria o C++ seria a versão com classes do C. Hoje em dia, nós temos que o C é uma linguagem, o C++ é uma linguagem de programação compilada, assim como o C,
Só que ela possui vários paradigmas. Enquanto o C, os paradigmas são bem mais definidos, o C++ tem um monte de paradigmas. Ele tem paradigma imperativo, tem orientação a objetos, tem algumas coisas de paradigma funcional, algumas coisas de paradigma genérico. É um monte de coisa misturada na mesma linguagem. Então, você acaba tendo uma linguagem bem flexível, bem poderosa, bem famosa, e que serve... Peraí que minha garganta seca. Que serve para uma quantidade gigante de aplicações e situações. Então, o cara que quer usar conceitos de linguagem funcional pode usar. Enquanto que o cara que prefere orientação a objetos também pode usar. O cara que prefere mais o C, eu amo C, não quero usar nada de orientação a objetos. Ele também pode trabalhar com C++ sem problema nenhum. Por conta disso, o C++ tem essa fama tão gigantesca e ainda está na lista de linguagens mais utilizadas do mundo todo. Aqui a gente tem um exemplozinho de um código em C++, um código bem simples de Hello World. Olhando assim, de cara, dá para ver muitas coisas parecidas com o C. Então a gente vai ter um include aqui, pegando uma biblioteca, vai ter um int main, vai ter o return zero, e ok. Vai ter o ponto e vírgula no final de cada linha, que tem algum código, né? E por aí vai. Mas vai ter algumas coisas diferentes, como o nome da biblioteca padrão vai diferenciar, né? Vai ser diferente do C. Ao invés de ser stdio.h, a gente vai ter iostream. A gente tem essa linha falando using namespace std. E a gente tem essa linha aqui cout, endl, umas coisas aqui meio esquisitas. A gente vai passar por essas coisas agora, para vocês entenderem o que é cada coisa, para que funciona. Mas em resumo, isso daqui é equivalente a fazer um códigozinho em C que tem um printf dando hello world. Bem simples. Então, ok, agora que a gente sabe um pouco sobre o que é o C++ e viu um exemplo, para que as pessoas usam C++? Por que elas escolhem essa linguagem no dia a dia? Geralmente, o C++ gera códigos bem eficientes, bem rápidos, assim como o C. Como são linguagens que trabalham muito bem com baixo nível, essas linguagens geralmente geram binários, geram executáveis bem rápidos. Tanto é que a gente estava comentando no servidor Discord, o Minecraft do Bedrock Edition da Microsoft, ele roda muito mais rápido que o Minecraft em Java, porque o código gerado pelo C++ se tornou mais eficiente. Claro que assim, se for comparar, o Java pode fazer algumas otimizações, etc., mas a grosso modo o C++ gera códigos bem rápidos, que executam bem rapidamente, assim como o C. E aproveitando essa parte, falando dessa parte de baixo nível, né? O C++ tem uma vantagem que o C não tem tanto, que é a de poder trabalhar com códigos em mais alto nível do que o C. O C, ele nasceu, cresceu e continua sendo uma linguagem focada em trabalhar com baixo nível. Sistemas operacionais, sistemas embarcados e por aí vai. Enquanto o C++, por ela ser tão híbrida, ela consegue tanto trabalhar com coisas muito próximas de assembly, quanto coisas bem altas, bem de alto nível de uma empresa que tem que trabalhar, sei lá, com uma engine gráfica ou coisas assim. O C++ é usado em muitas aplicações gráficas, como eu acabei de falar, como interfaces gráficas, e engines de jogos. Por exemplo, a Unreal Engine usa o C++ como linguagem principal. Mas várias e várias outras engines de jogos, por mais que não tenham sido feitas para trabalhar com C++, elas foram criadas com C++. Então, se você pegar o código fonte delas, está em C++. Enquanto que também o C++ é usado para criar gerenciadores de banco de dados. O MySQL e o Postgres, eles são feitos em C++. Então, quando você mexe lá com o banco de dados, mexe com a SQL, no fundo, o código que está sendo executado está mexendo com C++. Árvores binárias, árvores B, por aí vai, tudo em C++. Tem vários outros infinitos usos que daria para citar. Tem uma lista gigantesca de aplicações de C++. Eu coloquei até um linkzinho no final do slide para quem quiser ter mais informações. Mas você usa C++ desde navegadores, como Mozilla e tantos outros, até compiladores de linguagens. Tudo quanto é coisa você pode achar em C++. Se bobear, até alguém da sua família foi criado em C++, de tanta coisa que essa linguagem faz. C++ também inspirou várias outras linguagens.
Algumas, inclusive, reaproveitam código C++, como é o caso do Python. O Python é uma linguagem que, no fundo, é uma... Como posso dizer? É uma carcaça. O Python é uma carcaça e, no fundo, você tem um montão de código em C++. Isso daí não é nem exagero, isso realmente acontece no caso do Python. Por um lado, isso gera alguns códigos mais otimizados do que se fossem criados só em Python. Mas por outro, você acaba tendo muita coisa debaixo dos panos que você não sabe exatamente como está funcionando. E um último motivo que eu deixo aqui do porquê aprender C++ é que a curva inicial de aprendizagem dela é baixa, se você já conhece C. Como já deu para ficar bem óbvio, se você mexe com C, C++ vai ser fácil. Só que eu digo assim, a curva inicial. Porque o C++ tem um monte de coisa que vai bem além do C. Então, no comecinho, é fácil. É fácil você começar a programar em C++. Mas aí, à medida que você vai avançando, a curva vai crescendo cada vez mais. Então, eu quero ter o primeiro contato com o C++, vai ser bem fácil, bem direto, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. Então, o que a gente vai ver nessa aula mais especificamente? A gente vai ver o que é um namespace. Como vimos no exemplo, namespace é uma palavra importante no C++, em outras linguagens também. A gente vai ver como receber dados do teclado e enviar dados para a tela, então entrada e saída normal. Como trabalhar com strings, porque strings acabam sendo uma coisa bem importante no dia a dia. E no caso do C, trabalhar com strings geralmente é um parto. Então, no caso do C++, você já tem uma solução bem mais sofisticada para esse tipo de situação. Aqui eu coloquei passar dados por referência, mas na verdade eu cortei isso do slide. Antes de postar no Discord, eu vou tirar esse item aqui. A gente não vai ver dados por referência, passagem por referência hoje. Eu vou deixar isso para outra aula. Então corta esse item aqui que eu esqueci de tirar. E por fim a gente vai fazer uns desafios simples, pegando esses conceitos aqui, esses 3 conceitos aqui anteriores. O namespace, vocês vão ver que ele é consequência. Ele vai ser necessário para ver essas 3 coisinhas aqui. Então, beleza. E aí, antes de realmente mexer em código, avisos iniciais. Assim como qualquer outra linguagem, tecnologia e por aí vai, só ver o slide não vai te ajudar em nada. Você tem que praticar para poder ter mais experiência, poder se habituar mais. E não é porque você conseguiu fazer um código em C++ que você é um mestre naquilo. Ainda mais no C++, porque o C++ é uma linguagem muito profunda e complexa. Ela chega a ser assustadora em alguns momentos, porque você tem coisas lá que você precisa ler várias vezes para entender o que está acontecendo. É uma linguagem bem cabeluda, então é muito difícil você chegar e falar, olha, eu sei tudo de C++, tudo que existe em C++ eu sei. Para não dizer impossível, porque C++ tem muita coisa, tem muita coisa. Ao mesmo tempo, para você usar C++, você não precisa saber de tudo isso. Então, só o que eu vou ensinar hoje já vai ser suficiente para vocês usarem C++ no dia a dia de vocês. C++ não substitui o C, assim como C não substitui C++. Cada um tem seus usos. Isso é meio óbvio, mas sempre tem um pessoal que fala, ah, não, essa é melhor que essa. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No dia a dia, todas as linguagens, PHP, Java, do que for, tem seus usos. Então, não tem essa. Orientação a objetos é apenas um dos vários carros-chefes do C++. Geralmente, quem faz propaganda de C++ vai querer botar orientação a objetos no meio. Isso é apenas um dos recursos. Não é o mais importante, eu diria. Por mais que ele tenha nascido com esse objetivo, não diria que é o mais importante. Mas, ainda assim, é importante. Só não fiquem habitolados nisso, bitolados de, eu tenho que usar orientação a objetos em tudo no C++. Não é assim que funciona. Existe muita coisa para explorar. E se vocês gostarem da linguagem, pratiquem em casa. Façam exercícios, listas de exercícios, trabalhos, implementações e por aí vai que vocês vão gostar. É uma linguagem que ensina bastante e que ela é bem gratificante quando você consegue tornar as coisas em realidade. Então é uma linguagem muito boa, eu gosto bastante, eu uso no meu dia a dia direto. No meu caso, né, meu exemplo. Então, antes da gente prosseguir, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu tomar uma aguinha porque eu tô quase tossindo de novo. Tá. Já que ninguém tem perguntas, eu vou começar falando dos namespaces.
Antes de falar mais do namespace, deixa eu mostrar um negocinho aqui. Na aula de C, eu não ensinei como instalar o compilador no Windows e tudo mais. Porque eu falei, olha, como é um processo meio chatinho, porque o Windows tem essas chatices de ter que configurar tudo, eu passei esse site, o ID1, para vocês programarem pelo site e já executar o código aqui. O ID1, ele também tem suporte a C++, como vocês estão vendo aqui. Então, para quem não tem o compilador de C++ no PC, ou compilador de C, pode usar o ID1. Eu estou passando aí no chat de texto o link dele. Mas se você já tem um compilador que compila o código, pode usar o compilador sem problema nenhum. No meu caso aqui, ó, eu poderia usar o G++, por exemplo, que ele poderia compilar de boas. Então, aqui eu vou fazer alguns exemplos, tanto no ID1 quanto no meu Genie, que já tem suporte para o compilador que está instalado aqui. Então, se eu clico em compilar, ele já usa o G++ e já compila. Mas se alguém tiver algum problema, pode avisar aí. Em último caso, usa o ID1, que é online, não tem que instalar nada. Certo? O GCC, ele compila C++ também ou não? Nunca testei, mas teoricamente sim. Ok. Deixa eu... Nunca testei porque eu geralmente compilo em G++. Tá, eu não vou ver o código agora, mas na hora de executar eu tento compilar pra gente ver. Certo. Para a gente começar a falar de namespace, então vamos localizar nesse código inicial aqui do C++ o que está acontecendo. Então, a gente vai ter uma biblioteca aqui, e vai ter esse tal namespace aqui, esse std, e meio confuso. Vamos entender para que esse std serve. E aí, depois disso, a gente vai entrar no detalhe do que essa IOStream fornece para a gente. Porque até então, ó, vamos tentar executar um código em C aqui normal. Se eu fizer, por exemplo, um printf, olá, o que deve acontecer? Eu vou executar aqui, ó, run. Dá um Ctrl mais só para... Olá, ele funcionou. Lembra que eu falei que o C++ ele tem suporte ao código em C? Então, ó, funcionou o printf. Poderia usar scanf, poderia usar um montão de coisa. Mas, para que a gente comece a entrar em como o C++ trabalha com entrada e saída, a gente vai ter que entender esse std aí, o que ele está fazendo. Então, vamos voltar para o slide. Certo. Namespaces. Vamos supor que a gente tem uma situação onde temos um código bem grande, bem complexo, com um montão de funções, variáveis, classes e várias outras coisas. E algumas delas têm nomes iguais. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma função calcula. Só esse nome calcula é um nome bem genérico. E você pode ter coisas diferentes para calcular. Você pode calcular a área de um triângulo e calcular a área de uma esfera, por exemplo. O nome calcula vai entrar em conflito, porque quando você chamar a função calcula, você vai ter dois calculas. E aí vai dar erro de compilação, de execução, enfim. E assim, como é um projeto grande, é difícil a gente entrar em acordo com quem mais está programando sobre o nome de cada coisa. Tipo, você vai chegar no cara e falar, olha, seu nome é uma merda, troca aí porque tá dando conflito. Nem sempre dá certo. Ainda mais se você trabalhar numa empresa, se você trabalhar com pessoas de outros países, não é algo muito fácil. E mesmo você, no seu caso, se você colocar nomes iguais, debugar isso vai ser difícil. Entender em qual parte do código tá aquele negócio igual e tudo mais, pode ser difícil. Você saber de cabeça o nome de cada coisa. E no C convencional, a gente poderia talvez dividir algumas coisas em arquivos e tudo mais, mas ainda tem o problema de que juntando tudo no mesmo programa, daria conflito de nomes. Os namespaces, eles surgiram então para tentar resolver esse problema. Nós criamos um chamado espaço, ou espaços de nomes, onde nesse espaço a gente define certos nomes que só vão ter validade dentro daquele espaço. Como assim? Vamos dizer que você se chama João. João é um nome comum. Você chamar... Saúde. Obrigado. Você chamar por João, gritar João por aí, no meio de uma praça, é uma coisa. Vai ter vários
Várias pessoas chamadas João. Vários Joãos vão escutar. Mas se você está dentro da sua casa, se você chamar João, muito provavelmente você só vai estar se referindo a si mesmo. Ou se alguma outra pessoa da sua família chamar João, vai estar se referindo a você. Então perceba que dentro da sua casa, dentro desse espaço, o nome João faz sentido e ele é único. Os namespaces são equivalente a isso. A gente define um quadradinho, um bloco, um escopo novo, onde dentro desse escopo aquele nome é único. Aquele nome está bem controladinho. E fora desse escopo eu posso ter outro nome igual, que não vai dar conflito. Então basicamente aqui o namespace ele serve para isso. Ele cria um novo escopo. A gente falou de escopo também nas primeiras aulinhas de programação. Mas basicamente escopo é um bloco em que alguma variável, função, alguma coisa lá que você definiu tem validade. E fora desse escopo não tem validade. E o namespace ele foi criado principalmente para ajudar na orientação a objetos. Então, esse conceito ele não é exclusivo do C++. Ele existe em outras linguagens, como o C#, o PHP. Várias linguagens têm namespace. Ele surgiu com a ideia de ajudar principalmente na orientação a objetos no geral. E ele ajuda a isso, controlar o escopo, controlar algumas coisinhas da orientação a objetos. O mais famoso namespace do C++ que a gente vai ver aqui hoje é o std. Vocês viram lá no código, using namespace std. Mas você pode criar o seu próprio namespace, ou usar outros namespaces que tem por aí. Não tem nenhum problema. E como que a gente usa esse namespace? A gente tem 3 formas de usar um namespace. A gente tem aquilo que já estava no código. Essa primeira linha, using namespace std, está falando para o código seguinte, para o nosso código em C++. Olha, eu quero usar tudo que está dentro do std. Tudo que está dentro dessa caixinha std, eu quero que seja conhecido pelo meu programa. Então, se eu tenho um João aqui no std, todo o meu código vai poder descobrir quem é esse João. Se eu tenho Maria, todo o código vai saber quem que é a Maria, e por aí vai. Então, essa primeira linha, usar o std dessa forma, using namespace std, seria o equivalente a falar, queremos usar o namespace std por completo. Ok? Enquanto que a gente também pode usar, da segunda forma, using std string. Até mais, Adriano. Nesse caso aqui, o string é só um exemplo. A gente vai ver essa string mais tarde. Mas esse string é um exemplo de recurso que existe, de nome, recurso, que existe dentro do std. Então, quando usamos esse using std, string, nós estamos querendo que apenas o nome string, que está dentro do std, seja conhecido pelo código inteiro. Seria equivalente a falar o seguinte, olha, na caixinha std tem um monte de nomes, mas eu só quero usar o nome string. Todo o resto dos nomes, o meu código não deve conhecer, eu só quero usar o string. É o que essa linha está fazendo. Então, a gente limita quais vão ser os nomes, só que a abrangência desses nomes vai continuar para o código inteiro. Então, o código inteiro vai conhecer string. E a gente tem a última opção, que é a opção de tipo, eu quero só aquele nome e só nesse lugar. Então, percebam que daqui para cá, eu vou tornando cada vez menos nomes conhecidos em um escopo cada vez menor. Nesse daqui, eu estou declarando uma variável string. Eu estou usando std, string, e criando uma variável chamada exemplo1. Nesse caso, a string só vai ser conhecida nessa linha. E só esse nome do std, mais nenhum. Então, eu posso usar dessas 3 formas. E por que tem essas 3 formas? Não seria mais fácil só usar using namespace std e aí todo mundo conhece todo mundo e não tem que ficar digitando mais nada? Aí é que tá. Nós temos um pequeno problema. Se você usasse essa primeira linha em todo o seu código, em todo o código C++ você usa esse using namespace std, o que ia acontecer é um novo conflito. Por quê? Usando essa linha, nós não precisamos ficar definindo std, string, você poderia só digitar string normal. Só que lembra do exemplo que eu estava falando, vamos dizer que tem uma função calcula. Se no std eu tenho calcula, e eu tenho outros namespace que tem o calcula também, você vai ter novamente um conflito. Você vai começar a conflitar novamente os nomes. Porque você está liberando geral que cada um se cuida aí, eu não tenho que controlar quem é quem. Quando você vai especificando de uma forma melhor, você tem um controle melhor sobre os nomes. E aí você evita que esses conflitos aconteçam.
Perceba que aqui no string, nesse caso mais específico de todos, se eu tivesse um outro namespace que também tem uma string, não daria problema, porque nessa linha aqui, ó, eu estou especificando, é o string do std, desse namespace em específico. Não é o string do outro namespace. Então essas três chamadas aqui, elas têm suas utilidades, dependendo do código que você estiver fazendo. No geral, qual que é a melhor prática? A melhor prática é não usar esse using namespace std, esse que libera geral. A melhor prática do C++ é sempre especificar na linha certa, usar essa mais específica de todas aqui. É a melhor prática, a melhor recomendação. Se vocês forem pesquisar sobre isso, só vai ter gente falando, olha, não usa, não usa, não usa, não usa. Não quer dizer que vocês não possam usar nunca. A recomendação disso é mais para códigos profissionais. Se você está criando um código só seu, aí mais de boas, você faz o que você quiser, não tem que se preocupar tanto. Mas no dia a dia, uma boa prática é isso. Se for usar um namespace, seja o std ou seja qualquer outro namespace, é você usar dessa forma mais específica, porque aí você sabe tanto o nome do carinha que você quer chamar, quanto que seja o sobrenome, né, o espaço de onde que ele está vindo. Certo? Ficou um pouco confuso ou deu para entender? Eu ainda não entendi muito bem, velho, pra que serve o namespace, mano. É, tipo, basicamente pra você definir, tipo, o que é cada carinha, assim, entre aspas, no código. Ó, eu vou escrever um exemplo em código, acho que fica mais fácil. Aumenta mais um pouco. Deixa eu apagar. Aumenta Caramba, mais pouco, ainda? Um pouquinho mais. Aí eu não vou conseguir executar. Caramba. Mas... Não, ok. mas depois você dá um dezoom. Não, ok. Tá, vamos dizer que a gente não sabe nada de namespace. Esquece tudo que eu falei. Vamos dizer que eu digitei um string A aqui. É uma variável. Eu sei que, para quem viu C, esse tipo string aqui não existe, mas no C++ existe. Então, tem o string A. Ou melhor, string texto, vai ficar melhor. Vamos dizer que eu tenho tipos diferentes de dado com esse mesmo nome, string. Ou então eu posso até ter tipo uma função string, um void string, sei lá. Perceba que eu vou ter nomes iguais. E aí na hora de chamar esses nomes, o compilador vai ficar maluco, porque ele não vai entender o que você está referenciando aqui. Se é o nome string, se é a função string, se é o string de uma outra biblioteca, sei lá, include minha string. Então, include outra string. Se você tem nomes repetidos, o compilador vai entrar em colapso, ele não vai entender o que você está se referindo. O namespace ele serve para você limitar aquele nome. Então, using namespace std. Quando eu digitei essa linha, dentro da std existe uma string. Então, na hora de compilar isso daqui, ele automaticamente vai usar a string do std, porque é a string que ele conhece. O namespace ele serve para isso, para evitar conflito de nomes, de variáveis, funções e tudo mais. Se eu tivesse um novo namespace aqui, ó, um namespace, sei lá, abacate, e aqui eu tivesse uma string, vai ser meio difícil definir uma string aqui, mas vamos dizer que eu defini, vai, minha string. Então, supondo, na hora de eu usar essa aqui, minha string, eu teria que usar alguma maneira de chamar essa minha string do abacate. Então eu teria que fazer, sei lá, abacate string. Não seria só string, sabe? Eu teria tanto o nome do carinha quanto o sobrenome dele. Eu estaria especificando melhor qual carinha eu quero chamar. Basicamente no Porque se eu deixar só basicamente no std, o que o C++, ele já tem tipo uma biblioteca desse std, basicamente isso, com tipo uma forma certa do string. Isso. Ok. Tipo, Não é forma esse std certa, tem um monte de... Vamos dizer padrão. A forma padrão, exatamente. O std é só um exemplo. Eu poderia criar outros nomes, outros namespaces. Estou falando que esse std é o padrão do C++. E para quem não sabe, std é uma abreviação de standard, que seria padrão. Então, esses namespaces servem para isso, porque assim você pode ter um calcula vindo do std, ó, pode ter std calcula, abacate calcula.
Celular, calcula. Não precisa fazer sentido, mas percebe? Todos eles têm o nome calcula, mas eles vêm de lugares diferentes. Opa. Se ainda ficou um pouco confuso, na hora de programar acho que vai ficar um pouco mais claro. Eu não queria estar falando de namespace agora, mas para poder rodar esse código, a gente vai precisar do std, infelizmente. Então, se ficou um pouco confuso, acho que na hora do código fica um pouco mais simples de fazer. Se você não tem certeza do que você está fazendo, usa esse using namespace std só para treinar. Ele não é a melhor prática, mas usa só para não dar conflito, só para você começar a aprender. Ok? E o que esse std fornece, então? A gente falou tanto de std, mas o que ele tem de bom que a gente pode usar dele? Ele tem muitas coisas já prontas para a gente. Ele tem strings e vetores já prontos. Lembra que no C você tem que criar lá um vetor e no caso da string colocar o /0 no final? Aqui já tem isso pronto. Você não precisa trabalhar com isso. Ele tem função de entrada e saída, ele tem estruturas de dados prontas, ele tem função para gerar números aleatórios, ele tem operações matemáticas como, sei lá, raiz quadrada, ele tem threads, ele tem um montão de coisa já pronta. Você não tem que fazer na mão. Tipo, olha, deu um buffer overflow aqui no meu C. No C++ você evita isso porque já tem coisa pronta para você. Então, dentro do std, a gente tem já nomes prontos de cada uma dessas coisinhas e muitas outras. O std tem um monte de coisa. Ele basicamente implementa a biblioteca padrão do C++. Só que aí a gente entra num outro problema, que é o problema de definir o que é a IOStream. Porque pensa assim. Deixa eu pegar o ID1, peraí. Eu falei sobre string e tal. Parece, falando só dessa forma, a gente imagina que o std é uma maravilha que já tem tudo que a gente precisa, né? Mas então por que eu preciso dessa biblioteca aqui? Essa IOStream. Aí que entra uma diferença de biblioteca e namespace. A IOStream é a biblioteca padrão do C++ para entrada e saída. Lembra que no C++ a gente tem o include stdio.h? O stdio.h é uma biblioteca do C que ela dá funções de entrada e saída, como scanf, printf, sei lá, getchar. O IOStream seria o equivalente a isso, ela dá função de entrada e saída. No caso aqui vão ser outras funções, então só digitando os nomes, né? Sense, out, changeL, getLine. Então, a IOStream seria o equivalente ao stdio, só que do C++. Mas aí vem a pergunta, tá, mas o std não tem... Você não acabou de falar que o std tem isso, ó. Eu falei aqui no slide em cima. Que tem coisas para entrada e saída. Então por que eu preciso do IOStream? Deixa eu só ver se falta algo para falar do IOStream, calma aí. Tá, o IOStream é a biblioteca padrão do C++. Lembrando que a gente geralmente chama essas bibliotecas de padrão porque entrada e saída são coisas extremamente importantes e básicas. Não quer dizer que todo programa tem 100% entrada e saída, mas é que geralmente como a gente usa sempre, por isso que elas são chamadas de bibliotecas padrão. Mas elas também têm algumas coisinhas a mais. No caso da IOStream, ela fornece objetos, operadores, funções, tudo baseado em orientação a objetos. Então, esse é um dos motivos do porquê a gente não usa o stdio diretamente aqui. Eu poderia usar o printf, eu mostrei lá no exemplo de programa, a gente usando printf. Mas a ideia de usar a IOStream ao invés da stdio é porque ela já tem orientação a objetos, que é algo que o C++ gosta de usar. Mas se vocês quiserem, vocês ainda podem usar stdio. Mostrar o printf, vocês ainda podem usar o mesmo esquema do C, se quiserem. E uma pequena diferençazinha importante notar é que geralmente uma biblioteca que é do C++, por exemplo, eu estou importando bibliotecas. Eu quero saber se a minha biblioteca é do C ou do C++, é só ver se tem o ponto H aqui, ó. No caso da IOStream não tem o ponto H, então é de C++. Mas no caso da stdio eu tenho que pôr o ponto H. Uma frescurinha, mas é só para ajudar a identificar o que é código C e o que é código C++. Então,
no comum a gente tem o SD... Calma, SD lib, né? SD lib. É sempre que eu não uso C. É esse Enfim. aí mesmo. Tá. Enquanto que no C++ a gente tem também a array. Mas perceba, não precisei colocar o ponto H. Porque ela já é do C++. É uma diferençazinha bem tosquinha, mas é só para ajudar um pouco a identificar. Tá, aí vem novamente a pergunta. Qual a diferença do SDIO e do IOStream? E a pergunta, eu preciso usar os dois? Aí que vem a resposta. Vamos relembrar que o namespace ele só serve para evitar conflito de nome. Ele não faz mais nada. É ter aquela frescurinha lá para nomes iguais poderem ser encontrados de maneiras diferentes. Uma biblioteca, como foi falado na aula de C, de programação, é um lugar que tem códigos pré-prontos. A gente pega esses códigos e reaproveita eles. No caso do SDIO, a gente tem lá o scanf já pronto, a gente não precisa reprogramar ele. A gente pega e reaproveita. Então, na biblioteca, a gente vai ter um nome de função, mas não vai ter nenhum controle que o namespace faz. Vai ser só o nome lá e pronto. Enquanto que um header ou cabeçalho é um conceito já que vem do C e do C++, que é basicamente um lugar onde você chama uma biblioteca. Então, vamos voltar aqui. Peraí, deixa eu ver onde que está o ID1. Aqui. Vocês estão vendo que esse include aqui, ele está chamando uma biblioteca chamada IOStream. Só que essa linha por si só, ela está pegando um arquivo .h, que é um cabeçalho. A gente tem que falar um pouco mais de arquivos, para quem não manja melhor sobre como fazer um .h. Mas, basicamente, uma biblioteca tem um .h e um .c. Ou, no caso de um C++, né, um .h e um .cpp, cxx, enfim. Então, o .h seria o cabeçalho, o .c seria a biblioteca. Se vocês não entenderem a diferença de biblioteca e cabeçalho, só entendo que, tipo, os dois ao mesmo tempo representam que você está chamando um código já pronto. Então, essa linha chama um código já pronto. Enquanto o namespace, ele só resolve dos nomes. Então, o que está acontecendo exatamente aqui, no caso da IOStream e do STD, é o seguinte. A STD tem os nomes das coisas que existem dentro da IOStream. Ou seja, eu sei que é bem absurdo para quem está aprendendo agora. Mas, basicamente, as duas se complementam. Porque só com o STD, você tem os nomes, mas não sabe o que esses nomes fazem. Você não sabe qual que é o corpo da função do que está dentro do STD. Enquanto o IOStream tem a implementação. Mas se você só usou o IOStream, você não sabe como chamar o que está dentro do IOStream. É meio confuso. Mas o grande ponto importante aqui é vocês entenderem que no dia a dia vocês têm que usar os dois ao mesmo tempo. Certo? O IOStream, ele tem a implementação das funções de entrada e saída. O STD tem o nome para chamar essas funções e implementações. Mas o STD ele também chama nomes e implementações de outras bibliotecas, como é o caso da Array que eu mostrei agora há pouco. No fundo é array.h, mas é o que eu falei, é um código C++, então eu não preciso pôr .h. Então, quem quiser se aprofundar mais no C++, relê esse slide e veja com calma. Mas a grande resposta disso tudo é, no meu código C++ eu tenho que usar os dois, std e IOStream. E aqui tem um resumo em imagem, em inglês, explicando o que eu acabei de falar, do namespace, dos nomes, etc. Certo. Agora eu acho que vocês devem ter perguntas, porque essa é a parte mais difícil da aula de hoje. O resto vai ser passar o código, vocês executarem e ver que funciona. Alguma pergunta do namespace? Se quiser, eu explico tudo de novo. Pera, então o IOStream é um cabeçalho e o STD é a biblioteca? Não, o IOStream é tanto cabeçalho quanto biblioteca, enquanto o STD é um namespace. Então, o namespace, deixa eu pensar um exemplo da vida real. Vamos dizer que o namespace STD, ele tem apelidos. Por exemplo, guitarrinha.
Como a pessoa guitarrinha, a pessoa Gustavo, ela existe Oi. aqui no planeta Terra. Mas, para você encontrar essa pessoa, você precisa ter como chamar ela. O STD, ele dá meio que o apelido da pessoa, enquanto o IOStream é onde a pessoa está vivendo. A pessoa vive lá. O Gustavo vive aqui. O Gustavo vive aqui. Eu vivo em todos os Então, lugares. o STD é meio que o apelido da função. Você chama a função. Chamei. Se eu não tenho o IOStream, vamos dizer que eu apaguei isso daqui. Eu tenho o apelido da pessoa, mas eu não sei onde a pessoa tá. Eu chamei, ô, guitarrinha, e ele não apareceu porque não tem IOStream. Enquanto que se eu tenho IOStream, mas não tenho apelido, eu sei que o Gustavo tá aqui, mas eu não sei o nome dele. Então não tem como chamar ele. Tá, acho que eu entendi. Ok. Seria eu ver um cara do outro lado da rua e eu não sei quem ele é. Enquanto que aqui seria, eu sei qual é o nome do cara, mas eu não sei onde ele tá. Tentei resumir, mas essa parte mais complexa. Calma, eu vou te perguntar uma coisa. O namespace, ele vale para tipo de variável também? Porque o meu único contato com o namespace foi tipo, sei lá, no int main eu tenho uma variável oi e no namespace eu tenho outra variável oi. Se eu acessar a variável oi do namespace e atribuir 10 e acessar o oi do int main e colocar 5, se eu printar as duas, apesar de ter os mesmos nomes, elas vão ter valores diferentes. Uma vai ter 10 e uma vai ter 5. Mas no exemplo que você deu, Sim. você colocou tipo só string. Aí me confundi um pouco. Tipo, se eu chamar o abacate, no caso lá, o abacate string, vou. Calma. Que. Meu Deus. Tá, ó. Vamos Não sei se deu pra using entender. namespace abacate. Vamos dizer que temos dois namespaces. Isso daqui, novamente, isso daqui não é correto de se fazer, mas só tô deixando aqui para vocês entenderem. Estamos trabalhando com dois namespaces, um std e um abacate. Se eu digito só string assim, vai dar conflito. Mas, já tendo os nomes do namespace, eu posso dizer qual string eu quero me referir. Se vai ser a string do abacate ou a string do std. O std ele pode incorporar de tudo, desde classes, objetos, structures, funções. Tudo que você botar lá, ele vai resolver o nome. Viu, Marcos? Mas aí eu não coloco. Oi? Mas, tipo, sei lá, se dentro do namespace eu tiver uma string chamada string. Uma string chamada string, ele não vai aceitar. Porque o que acontece? É o mesmo, é o equivalente de você dizer, tipo assim, int. Int. Não vai. A não ser que aí você explica direto, tipo. Eu acho que se você fizer assim e só tiver o std, eu acho que ele pode rodar. Vamos testar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, pera. Vou tirar isso daqui, senão ele vai dar erro. Vamos testar pra ver se funciona. Talvez funcione. Tá, pera aí. Expirou meu... Expirou. Não, ele expira, o Idle expira depois de um tempinho. Deixa eu só dar run, aí eu dou um zoom. Deu certo, ele compilou. Eu vou colocar um valor aqui. Eu vou usar cout e tudo mais. Ignorem. É só para printar e ver o que está acontecendo. Cout string. Só ignorem, por enquanto. Tá. Tá. Ele printou, ó. Porque, percebam, por mais que string seja um nome reservado, eu tô chamando não só string, eu tô chamando string do std. E aí, como ele não conhece mais nenhuma outra string, ele só conhece a string do std, chamar assim só string, ele não considera como uma palavra reservada, nesse caso. Bizarro, e ao mesmo tempo a gente não vai usar isso nunca, mas é legal saber como funciona.
É legal saber, porque ó, se eu só uso string texto, ele vai dar erro, ele não vai conhecer de onde que é essa string. Ó, string não foi declarada nesse escopo. Ele não conhece esse string. Mas isso não dá certo nem com int e essas outras coisas, assim? Tipo Não, int o ou então int, char. não, isso funciona. É porque a string, eu vou explicar depois, mas string não é um tipo de dados em C++. String é uma classe. Ah, O ok. int, ele funciona, ó. Deixa eu limpar, peraí. Deixa eu limpar aqui. O int, o float são palavras reservadas C++, específicas para tipos de dados. Isso daí já é diferente. É que a string aqui Então, ela é uma implementação. é porque você tava falando de string, eu tava pensando que, tipo, a string entrava no C++ igual o int, saca? Mas não, então. Não, é que eu vou falar de string mais pra frente. Eu só coloquei de exemplo. Eu Ah, acho ok. que lá na biblioteca do STD deve ter algum alocamento dinâmico para string. Sim, string é feito com alocação dinâmica em C++. Inclusive, você consegue printar quanto está alocado dinamicamente para string. Tá. Eu acho que ficou um pouco mais claro aqui o que está acontecendo. Qualquer coisa a gente volta lá depois. Mas essa parte de namespace, ela é meio chatinha Tchau. mesmo. Ela é meio chatinha mesmo. Mas agora eu só vou passar, tipo, como que são as funções de entrada e saída no C++. Tudo isso daqui que eu vou falar agora, é necessário a gente usar o std. Porque tá tudo dentro do std. Então, vamos por partes. Saída de dados. No C a gente tem lá printf, putchar, puts e um montão de outras funções. No C++ a gente tem cout e endl. Tem outras funções? Tem um monte de outras funções, mas o mais simples para hoje é isso, cout e endl. O que é o cout? O cout não é nenhuma função, na verdade. O cout é um objeto de classe. Como o foco aqui não é orientação a objetos hoje, só pense que tipo, o cout funciona. Ele representa o lugar para onde está saindo os dados, ou seja, para onde está indo para a tela, para uma interface gráfica e por aí vai. Nós dizemos que o cout é um objeto de string de saída. String, o conceito de string aqui, ele é um pouco complexo, mas ele basicamente envolve fluxo de dados. Então, se a gente fala string de saída de dados, é um fluxo de dados de saída. Então, o cout é tipo uma lixeira que a gente joga lixo lá e se teletransporta para nossa tela. Então, pensem isso. Eu joguei uma bolinha de papel, saiu da lixeira e jogou na minha cara. Saiu da tela do meu computador. Enquanto que o endl, ele serve como um /n. Ele serve para dar uma quebra de linha. Lembra que, tipo, eu quero dar um enter no meu texto, eu coloco um /n no C. Aqui a gente pode usar o endl, que é um pouco mais sofisticado. Ele também faz uma coisinha que é limpar essa string de saída. Pode usar o /n também? Tipo, no meio de um... Pode. De uma aspas? Pode. Ah, tá, ok. Pode usar. Inclusive, a diferença do /n e do endl é que o endl ele faz uma coisa chamada flush. Ele limpa a string de saída. Esse flush, o que é se limpar a string de saída, eu pretendo falar em outra aula. Porque eu acho que é complexo demais para falar hoje, a gente tem outras coisas mais importantes. Eu só coloquei aqui, para quem tiver mais interesse, buscar entender melhor como funciona teclado e saída no computador. Porque existem muitos buffers, muitas coisas intermediárias. Eu falei em C++, uma coisinha que é o seguinte. Então, sabe o printf, scanf? Se vocês quiserem, vocês podem implementar. Só que geralmente o código é muito complexo e muito difícil. É o que acontece aqui. Todo código que envolve você mexer com um mouse, um teclado, um monitor, uma placa de vídeo, vai ter um monte de coisa no meio. Um monte. Então, para quem está começando, é melhor pular tudo isso e pensar, é uma mágica que está acontecendo. Então, quem quiser saber mais detalhes, pesquisa sobre isso, sobre flush, buffer de entrada e saída, etc. O que a gente tem que saber aqui é o seguinte, o cout é onde a gente vai mandar o que a gente quer printar na tela, e o endl ele pode servir com um /n. Ele serve com um /n. Só que para a gente usar o cout e o endl, a gente vai ter que conhecer um novo operador.
Você já deve ter visto lá no exemplo que eu dei, esse operador aqui, esse menor aqui, esses dois menores aqui. O que é esse novo operador? Na verdade, ele já existe no C. Só que, originalmente, esse é um operador que faz operação de bits. Ele faz um shift de bits. Ah, não sei o que é shift de bits. Não precisa saber. Só sabe que é uma operação que mexe em muito baixo nível. Originalmente, ele servia para isso. Mas, em orientação a objetos, na aulinha de orientação a objetos, eu falei que o C++ tem um recurso chamado sobrecarga de operadores. Ele pega um operador e dá um novo significado para ele. Aqui, basicamente, eles pegaram esse operador e transformaram ele em um novo operador. Você ainda pode usar ele como shift, normal. Só que no contexto certo. No contexto de saída de dados, ele se torna um novo operador chamado operador de inserção, ou insertion operator. O que ele faz? Ele basicamente direciona a saída para o cout. Nós usamos esse operador geralmente quando mexemos com cout em DL. Então, a gente tem as nossas variáveis, com os nossos dados, informações. Nós pegamos o que está nas variáveis e jogamos para o cout. E geralmente a gente coloca o cout na esquerda e as variáveis à direita. Eu vou programar daqui a pouco, vocês vão entender melhor que eu estou falando sobre isso. E esse operador, qual que é a vantagem dele ser sobrecarregado? É que nós podemos fazer uma nova sobrecarga nossa nele. Então, se eu tenho uma nova classe, alguma coisa bizarra que eu criei, eu posso criar um novo comportamento para esse operador, jogar na tela de uma nova forma, de um jeito diferente que eu queira. O foco aqui não é sobrecarga de operadores. Então, como que é o resumão desse operador, do cout e tudo mais? A gente vai ter a nossa variável, e esse operador aqui ele vai jogar para o cout. Estão vendo a direção da setinha? Fica bem intuitivo. Eu tenho minha variável, eu coloco esse menor, né? Que seria equivalente a ser uma setinha cout. Eu jogo no cout, ele printa na tela. É bem simples. Eu vou abrir o ID1, vocês vão ver aqui um exemplo. De preferência, tentem programar junto comigo, que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar aquele using namespace std. Não é uma boa prática, mas a gente só está aprendendo aqui. E eu quero printar meu cocô é fedido. Podem colocar a mensagem que vocês quiserem, isso daqui foi só uma piada. Então, Hackonspace é da hora. O que acabou de acontecer? Eu tenho minha variável. No caso aqui não é uma variável, é uma constante, porque eu já estou colocando o texto aqui mesmo. Mas eu poderia ter, no caso do C, a gente teria alguma coisa tipo assim, né? Texto. Nossa. Isso daqui. Ó. Poderia ter algo tipo assim. E aqui eu coloco o nome da variável, texto. A gente tem a variável aqui, aquele operador de inserção, né? Que parece umas duas setinhas apontando para cá. E ele joga no cout. É só isso, é uma setinha apontando para a saída do lado. Se eu executar isso, peraí, deixa eu I don't want it. Se eu executar isso, vai, meu filho. Parei que ele tá lento. Ó, o Hackonspace é da hora. Ele só fez isso, ele só printou. Então, foi isso, foi uma setinha. Deixa eu até pegar o Google Jamboard, ó. Foi equivalente a isso. Ah, nossa. Variável. Aí. Nossa, isso é muito dela. Variável, uma setinha. Saída. É bem simples. E percebam que, se for comparar com o C, a gente não teve que mexer com quase nada. Foi uma linha bem simples de entender e bem simples de programar. Tudo bem que eu pulei várias informações de string, de buffer, etc. Mas percebam, foi bem simples. Eu tenho minha variável, eu joguei na saída. Isso é o cout. É essa maravilha extremamente daorinha. Eu posso colocar, como o Vinícius falou, um barra N aqui. Ele vai printar o barra N no cout, normalmente. Peraí, deixa eu tirar o zoom. Ó, o Hackerspace é da hora, mas agora tem um barra N. Então, tem uma nova linha aqui. Ele quebrou a linha.
E para que serve o endl? O endl, ó, eu poderia fazer o seguinte, endl. O que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai adicionar um barra n. Tá, eu coloquei errado. Pera aí, coloquei na linha errada. endl. Eu vou dar zoom daqui a pouco. Mesma coisa, ele quebrou a linha. E endl, eu não sei se deu pra perceber, mas endl seria tipo endline, ou seja, fim de linha. Certo? Alguém tá com alguma dificuldade, alguma dúvida? Saída de dados, então. Cout e endl. O cout é o lugar para onde a gente tem que jogar o que queremos imprimir na tela. E o endl ele é só um complementozinho que serve como barra n. Muitas vezes ele acaba sendo até mais bonitinho de se ver assim na programação. Agora, se compensa mais a barra n ou endl, eu não vou explicar a fundo agora, porque não é o foco. Vai depender da sua utilização. Mas em programas de teste, assim, normalmente, você pode usar o endl normal. Ele vai ser até mais bonitinho. E aí, tudo que o Cord tá fazendo é isso. Ele tá pegando isso daqui e jogando no cout. Vai. Posso continuar? Tá, vou considerar como sim. Pode continuar. E agora, entrada de dados. Entrada vai ser muito simples. No C a gente tem scanf, getS, getChar, etc. No C a gente tem sem e getLine. Novamente, tem um monte de outras funções, mas vamos ver essas duas. O sem, ele é o equivalente ao cout, só que para entrada. Então, ao invés de ser um objeto de string de saída, ele é um objeto de string de entrada. Então, considerem como se ele fosse sua caixa de correio. Dessa vez é o cara que em algum lugar jogou uma lata de lixo e cuspiu na sua caixa de correio. É um lugar onde você está recebendo informações. Enquanto o getLine, ele não serve para quebra de linha, não tem nada a ver com isso. Ele serve para você pegar o conteúdo de uma linha inteira. Porque o CIN, geralmente, ele só pega, para strings, por exemplo, ele só pega a primeira palavra. Então, se eu quero pegar toda uma linha, eu geralmente uso o getLine para pegar a linha inteira. E o getLine ele não é um objeto, ele já é uma função mesmo. E aí eu forneço o CIN, o objeto CIN, eu forneço uma nova string para onde eu quero escrever os dados. Aqui a gente vai falar ainda menos de flush, buffers. Aqui não preciso nem para pensar nisso. Que não vem ao caso aqui. E no caso aqui a gente tem um novo operador. Até mais, Vinícius. Ele deve ir para CEP, é verdade. No caso aqui a gente tem um outro operador. Que vai ser quase o mesmo da outra vez. Ao invés de ser a setinha para lá, para a esquerda, vai ser para a direita. Ele também veio de um shift de bits, etc, etc, etc. Só que aqui ele foi sobrecarregado e se transformou no operador de extração. Ou seja, um operador que extrai os dados do CIN e nos dá para uma variável. Esse operador a gente geralmente usa com o CIN. O getLine, como ele é uma função, não precisa usar esse operador. Então ele extrai os dados de entrada da esquerda e joga na direita. E você também pode fazer uma sobrecarga nele. Uma sobrecarga nele se você quiser. Então, o resumão de como ele funciona é o seguinte. A gente tem o CIN, tem a setinha aqui, esse maior aqui, e joga na variável. É o caminho inverso. Então, vamos programar aqui. Deixa eu pegar o ID1. Então, vamos dizer que, beleza, eu quero pegar uma mensagem da tela e printar na tela depois. Eu quero pegar do usuário, melhor dizendo, e depois printar na tela. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando CIN, o novo operador que eu mostrei de extração, apontando para lá, texto. Ele está pegando o dado do CIN e jogando no texto. E aqui embaixo ele está fazendo aquilo. Ele está pegando o endl, pegando o texto e jogando os dois no cout. Se eu compilar isso daqui, vai acontecer. Tá. Ele não vai acontecer nada porque, é claro, né? Eu não coloquei nenhuma entrada. Então, Raccoon Space. Raccoon Space. Ele printou Raccoon Space. Ele pegou o que eu escrevi aqui, jogou no texto, depois pegou o texto e jogou para cá. Bem simples.
Eu não tive que mexer com scanf, não tive que mexer com ponteiro. Foi ridiculamente simples. E no caso do getLine, como é que eu faço? O getLine é uma função, então a gente não precisa daquele operador. Então a gente tem o getLine, a gente coloca o CIN aqui, eu coloco o meu texto aqui. Vai acontecer a mesma coisa. Então se eu... eu vou até fazer o seguinte, vou mudar a entrada. Raccoonspace, hacker. Tem duas palavras agora. Se eu compilar isso daqui e executar... Opa. Ah, tá. Pera aí. Eu vou ter que mudar aqui. O getLine, ele funciona com a string do std. Não funciona com array. Pronto. Perdão. Ele funcionou. Ele pegou Raccoonspace Hacker. Ele pegou tudo que estava nessa linha aqui. Se eu usasse um CIN ao invés do getLine, deixa eu mudar aqui, ó. CIN. Texto. Vamos ver o que acontece. Tem essa linha inteira para pegar. O que deve acontecer é ele pegar só o Raccoonspace. Ele não vai pegar a segunda palavra. Raccoonspace. Então, o getLine serve para isso. Ele serve para pegar a linha inteira. Ele seria aquele scanf bizarro, de tipo scanf... Como que era? Era tipo assim. É o S? Ah, essa bosta. Ele pega até o /n. Então, ele serve para isso. Na dúvida, usa CIN. Agora que vocês estão aprendendo, tudo mais, usa CIN, tá de boas. O getLine ele só serve para as situações que o seu CIN não tá dando muito certo. Isso foi entrada e saída. Vocês viram como foi ridiculamente simples. Alguma dúvida? Ok, então eu vou entrar em strings. Agora sim, eu vou explicar mais a fundo o que é aquela string que eu estava digitando lá. E o porquê que ela não é um tipo de dado padrão primitivo da linguagem. O que é uma string? Ela é um vetor de caracteres. Então, é aquilo lá que você faz no C, de ter um montão de posições de memória uma do lado da outra. E por ter caracteres, a gente coloca um /0 no final, na última posição. No caso do C, é um saco mexer com isso, porque o C ele tem algumas funções que mexem um pouquinho com isso, já coloca o /0, mas muitas vezes dá problema, e a gente tem que debugar esse /0, colocar na mão o /0, tem um montão de dor de cabeça. No caso se fosse tentar poupar um pouco de trabalho, a gente poderia implementar uma string no C e só chamar uma biblioteca com essa string, ou uma nova struct, enfim. Mas ele não é uma solução tão boa. No C++, a gente já tem uma string já pronta, como vocês acabaram de ver nos meus códigos. E no caso aqui, a string, ela não é feita por um tipo de dado primitivo, ela é uma classe. Ela é uma classe toda bonitinha, com atributos e métodos. Quem não sabe o que é atributo e método, é só lembrar de o que são objetos. Temos a nossa classe, e a classe ela pode ter vários objetos. Esses objetos vão ter métodos e atributos, ou seja, variáveis e funções próprias que só ele pode executar. Por ela ser uma classe, é por isso que ela não é reconhecida por padrão no C++. Porque o C++, ele aceita você fazer uma string do jeito do C, fazer como um vetorzão de chars e você colocar o /0. Mas ele implementou essa string pra gente, que ela já tem muita coisa já pronta, inclusive algumas sobrecargas de operadores. Tem alguns operadores de strings que já estão prontos aqui, também pra gente. Você pode usar as suas strings de C o quanto você quiser, não tem problema nenhum. Mas eu particularmente prefiro muito mais as strings do C++. Aqui tem alguma lista de alguns aqui tem uma lista de alguns métodos que existem nessa string do C++. A lista total é gigantesca e tem o link aqui para vocês. Quando tiver nos desafios eu posso postar aí no chat com um monte de coisa que essa string pode fazer. Mas só citando algumas dessas maravilhas. Ela tem um método que verifica se está vazia. Então se a string está vazia, ela retorna verdadeiro, senão ela retorna falso. Ela tem um método de find, de buscar um determinado termo dentro da string. Então se eu tenho Raccoonspace, eu digito raccoon, ele pesquisa aonde que nessa string está o raccoon. Ele retorna o primeiro lugar em que o raccoon apareceu. Eu tenho a função compare, o método compare, que pega uma string e compara com a outra. Ele é exatamente igual ao strcomp,
do C. Quem já mexeu com essa função é exatamente o mesmo comportamento. Nós temos o clear, que limpa a string e torna ela uma string vazia. Nós temos o length ou size, que pega o tamanho da string, então quantos caracteres tem a string. Nós temos o getLine. Lembra que o getLine lá, eu acabei de fazer, você tinha que passar o cin e uma string. Nesse caso, você só passa o cin e ele já pega para você os dados, você não tem que nem passar a string. E nós temos o c_str, que é um método que você põe na sua string que retorna um array, uma string do C. Então, tipo assim, eu estou usando a string do C++, só que por algum motivo eu preciso usar essa mesma string, só que a versão dela no C. Com essa função aqui eu pego ela como se fosse um ponteirozão. Então, tipo, posso intercambiar as duas coisas, transformar um ponteiro de char em string e uma string em ponteiro de char. Aqui tem alguns operadores. Vocês não precisam decorar nada disso daqui, é só entender que a string ela já tem algumas operações já prontas, com overload, com sobrecarga e tudo mais. A mais importante aqui eu diria que é o mais. Porque o que acontece se você somar dois ponteiros? Se você somar dois ponteiros, você vai estar somando endereço de memória. No C era isso, tipo, eu tenho um char... Opa. Okay. Eu tenho um char ponteiro A e um ponteiro B. Opa, ponteiro B. Se eu somar A mais B, vai dar merda, porque eu vou estar somando endereço de memória. Mas se eu somar strings aqui, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar as strings. Então vamos dizer que eu tenho, por exemplo, raccoon mais space. Opa. No caso de strings do C++, ele vai juntar tudo em raccoon space já. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então, texto 1, texto 2, texto 2. Eu tenho um cin para o texto 1, um cin para o texto 2, e aí eu dou um cout. E no cout eu passo como argumento texto 1 mais texto 2. Vamos digitar aqui no input, ó. Exatamente o que eu falei. Raccoon. Isso. Vamos executar. Vamos executar. Raccoon space. O que era para acontecer com ponteiros? Era para somar os endereços, era para dar umas merdas aí. Mas como tem sobrecarga com esse mais, o programa já sabe pra gente que se eu quero somar strings, eu quero juntar as strings. Eu não quero somar endereço de memória, não quero fazer nada disso. E assim vai com vários outros operadores. Como é o caso desses operadores aqui. Por que eles estão nessa lista de sobrecarga da string? Para eu poder printar a string e poder receber da entrada a string também. Então tá tudo bem feito pra gente, para não ter que mexer em nenhum detalhe de baixo nível. Tá bem de boas. De tudo isso daqui, o que eu mais quero que vocês entendam é o seguinte. Em C, as strings são chatas. Mas não é por mal. Tem muitas vantagens de você usar strings em baixo nível. Mas o C++, ele nos dá uma possibilidade nova. Ele nos deixa usar o jeito antigo, mas nos dá um jeito mais simples de mexer com strings. E pro dia a dia, isso daqui é extremamente útil, porque, mano, quantas coisas eu tenho que fazer, implementar minhas próprias funções para verificar um montão de coisa, tipo, se eu quisesse ver se o texto 1 é vazio, por exemplo. Tem que fazer um montão de coisa, não sei. Enquanto aqui eu posso dar if texto1.empty. Isso já verifica para mim se está vazio. E por aí vai. Eu tenho um monte de maravilhas que eu posso fazer com o que já está implementado nessa string do C++. E assim, antes de ir para os desafios, né? Olhando para esses 3 pontos, entrada, saída e string, fica muito na cara de que, tipo, nossa, parece muito que o C++ é mais fácil que o C. Mas, novamente, isso é só a curva inicial de aprendizado. Então, aqui, nesses desafios, em C, vocês demorariam muito mais tempo do que em C++. Eu consegui fazer isso daqui em 10 minutos enquanto assistia vídeo no YouTube e fazer outras coisas.
Vocês podem demorar um pouco mais, claro, mas a ideia é que vai ser extremamente simples de fazer. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou mostrar a resolução e tudo mais. Talvez eu tenha passado um pouco rápido por esses temas aqui. E principalmente o namespace talvez tenha ficado confuso. Mas toda linguagem, infelizmente, vai ter alguns termos novos que vocês vão ter que conhecer. Algumas formas diferentes que elas tratam alguns assuntos. O namespace é um exemplo disso do C, do C++. Toda linguagem vai ter seus probleminhas. Como é o caso de mexer com ponteiro em C e C++, que o Python, por exemplo, já não tem tanto. Então, se vocês não entenderam o C++, não precisa ficar desesperado. O C++ é uma linguagem que vai muito além disso tudo. Com isso daqui, a ideia é que vocês tenham um mínimo... Eu odeio Python. Vocês têm um mínimo necessário para fazer um programa normal. E os desafios que eu tenho para vocês aqui são programas extremamente normais. Eu quero que vocês implementem uma calculadora, um login offline e um ordenador de palavras. Vamos por partes para ficar claro. A calculadora... Python é uma linha. Então, aqui não vai dar uma linha, mas vai ser quase isso. A calculadora é o projeto um dos mais simples de qualquer linguagem de programação. É você ter um programa que você dá 2 números, dá a operação que você quer e sai o resultado. Eu quero que vocês façam com soma, subtração, multiplicação e divisão. É fácil de fazer isso, é ridículo. Se, assim, já tendo conhecimento necessário, mas é fácil. Não precisa ser com interface gráfica, não é nada disso. É tipo, o cara digitou, sei lá, somar, ou digitou maisinho, e aí ele dá os números e sai o resultado. É fácil. O login offline que eu quero, também, o segundo desafio, é só de tipo, verificar, olha, ele forneceu 2 strings, um nome e uma senha. Eu verifico se é igual a tal coisa, a tal login que eu tenho aqui. Pode ser, tipo, um login só no if, tipo, if nome igual a admin. Sabe? Não precisa ter nenhum sistema, nada disso, é só if. Em um ordenador de palavras. Onde o cara vai digitando. É muito fácil, tem que gravar em um arquivo. Aqui, arquivo, o quê? Aí também vai judiar do pessoal. Ué, vai aprender quem conseguir, parabéns, velho. Não, se alguém quiser fazer, é um adicional. Eu ficaria feliz, mas. Ia ser foda, você ia saber tudo ser mais hoje. Mas não é necessário. É só fazer uns 2 ifs. Pegou as strings, verifica se tá certo. E um programa de ordenador de palavras, que é tipo, o cara dá as palavras e você vai printando na ordem alfabética na tela. Só isso. Esse talvez seja o mais dificilzinho. Então, esses são os desafios. Eu não vou cronometrar nem nada, só vamos, tipo... eu vou dar Vou dar 15 minutos para vocês, enquanto isso eu mesmo vou programando aqui. Eu tenho a resolução já, mas eu mesmo vou fazendo aqui com vocês também. No meu caso, fazendo o meu Gini. Quero ver quem consegue, se alguém tem alguma dificuldade, é só perguntar aí. É só para, sabe, fixar o que a gente acabou de ver. Quem fazer uma stop ganha? Ah, pode ser. Quem fizer o mais top ganha, vai. Quem for mais criativo, mas é bem simples. Eu vou até parar de mostrar minha tela para vocês não verem minha solução. Mas é bem simples. Eu vou começar com a calculadora. Eu vou escrever aí no chat para vocês de novo. É a calculadora, soma, subtração, divisão e multiplicação, login offline, verificar nome e senha, e ordenador de palavras. Recebe palavras e printa ordenado. Chamar programa top. Ah, é sacanagem, Guitarrinha. Que?
É só o nome. Eu vou fazer todos os programas em um só, em que a pessoa vai selecionar qual ela vai querer, mano. Ah, tudo bem, tudo bem. Ok. Criativo. Criativo. Achei que você estava pesquisando na internet a solução. Não, eu já fiz um puta programa de atrás aí. Então, beleza. Então, vamos fazendo aí. Deixa eu marcar o tempo, né? Pera aí. Podem já fazendo. 35. Quando der 50, 4,50 a gente para. Aí. Como agora é só o desafio, eu vou parar a gravação. Mas para quem tá assistindo a gravação pelo YouTube, tem um slidezinho bonitinho. E lá no finalzinho do slide tem várias referências, explicando um pouco mais sobre alguns temas que eu citei na aula. Então, se alguém ficou com alguma dúvida ou quer aprofundar mais, lá tem os materiaizinhos bonitinhos. Como deu para ver, eu tive que correr bastante, porque é muita coisa para poder passar aqui. E o ideal é só dar um gostinho do que tem o C++. Então, se tiver alguma dúvida, podem postar nos comentários aí. Podem marcar a gente que estamos buscando ajudar vocês. Nós não somos professores formados em nada. Somos alunos que mexem com essa tecnologia, tentando explicar para outros alunos que possam querer mexer, possam querer entender. Então, se tiver algum erro também, podem complementar aí. Fica à vontade. Então, vou parar de gravar agora e obrigado a todo mundo que assistiu.